apresenta Checkup no rádio. Sete horas 5 minutos. O uso de próteses dentárias melhora a mastigação, a estética e a qualidade de vida, mas exige cuidados para evitar problemas como feridas na boca, mau hálito e até infecções. No check-up no rádio de hoje, o odontólogo Caio Alves, da Caicó Sorridente, explicará os principais erros cometidos por quem usa próteses e como garantir mais conforto e durabilidade. Caio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldinho, bom dia, ouvintes do Panorama. Após o Carnaval, estamos de volta, aqui trazendo mais um tema relacionado à odontologia. Quais são os tipos mais comuns de prótese dentária e suas diferenças? Marcos, os tipos mais comuns das próteses dentárias são as próteses removíveis, né? As próteses do tipo removível que a gente consegue usar e removê-las para higienizar, né? Menos comuns, mas não tanto, são as próteses fixas do tipo sobre implante ou do tipo sobre dentes, né? Então, basicamente, existem as próteses removíveis, as que a gente consegue remover para higienizar, e as próteses fixas que a gente usa e não tem a possibilidade de higienizar, porém existem maneiras de se fazer a correta higienização. E quais são os erros mais frequentes cometidos por quem usa prótese? Marcos, eu selecionei aqui alguns erros, e alguns deles são bem assim, conhecidos e frequentes no paciente que é usuário de prótese. E para se ter ideia dessa mensuração de como é importante esse tema, 33% da população brasileira é usuária de prótese, né? Então, quando a gente fala sobre um assunto desse, a gente está falando para 1/3 da população, né? 1/3 da população geral é usuária de algum tipo de prótese dentária. Na sua grande maioria, são próteses do tipo removível, né? Mas as próteses fixas, por exemplo, unitárias, coroas, pontes, ou coroas sobre implante, próteses sobre implante, estão cada vez mais comuns e fazem parte também do cotidiano dos pacientes. Principal erro que as pessoas que usam prótese dentária costumam cometer é negligenciar a higiene bucal, né? As pessoas que perderam esses dentes, né, elas provavelmente já tinham, por algum motivo, a higiene bucal deficiente. Por esse motivo, levou-se à perda dentária. Claro, isso associado a um grau menor de informação durante uma época mais antiga, isso associado a um grau de acesso à odontologia muito menor, né, um acesso muito mais difícil. Claro que tudo isso associado. Hoje em dia a gente tem um acesso muito mais facilitado, a gente tem um nível de informação muito maior, então as pessoas hoje claramente serão população futura que possuirão muito mais dentes em sua boca. Mas o que eu quero dizer com isso? Ninguém perde dente com boa higiene, né? Isso aí é algo que vai por uma coisa vai por um caminho e outra vai por outro, né? Muita gente se confunde, diz, não, eu tenho uma boa higiene, escovo os dentes, mesmo assim meus dentes estão amolecendo, estou perdendo todos. Tá faltando alguma coisa, né? Não sou eu que estou dizendo, não é porque eu quero que esteja faltando, é porque realmente é a biologia. É a biologia bucal, é uma questão orgânica. Não tem como perder dentes havendo uma higiene perfeita, né? Havendo os cuidados perfeitos em casa e, claro, procurando o dentista de maneira periódica. Isso não é possível. Essas pessoas que perdem esses dentes de maneira múltipla, né, provavelmente e muito assertivamente teriam, em um dado momento de sua vida, uma higiene bucal deficiente, né? E por esse motivo, quando elas vão passar a usar algum dispositivo, principalmente dispositivo móvel, né? No caso a prótese dentária, elas precisam passar por um trabalho de reeducação, né? Um trabalho de realmente introduzir no seu dia a dia que aquilo ali é um dispositivo artificial, porém você precisa ter os cuidados de higiene bucal. Não somente com os dentes que ainda estiverem presentes em boca, mas também com esse dispositivo.
né? Por quê? Esse dispositivo, Marcos, ele acumula placa bacteriana da mesma forma que o dente. Você não vai sentir dor de dente, mas essa placa bacteriana leva a inflamação bucal, ela gera mau hálito, ela gera sangramento dos tecidos moles, ela pode gerar uma infecção a nível bucal, né? E tudo isso, quando a gente fala de problemas bucais, a gente não está tirando a boca ali do nosso corpo e deixando ela fora. Quando a gente fala de infecção bucal, a gente está falando de infecção geral, de infecção no nosso corpo. As pessoas têm a mania de realmente tratar a boca como se fosse um órgão diferenciado. Ah, é a boca, é o dente, mas tudo faz parte do nosso corpo. É a mesma coisa você tratar seu pâncreas. Ah, eu estou com uma pancreatite, você vai procurar um médico especialista, né? Eu estou com um problema gástrico, vai procurar um médico especialista, vai procurar um exame para saber o que está causando. E por que não, quando está com algum problema bucal, procurar o dentista para saber o que está causando e realmente sanar esse problema? A boca não é um órgão à parte do nosso corpo, a boca faz parte do nosso corpo, né? Então, o problema mais recorrente, mais comum é negligenciar realmente a higiene bucal da prótese. Como é que a gente faz? Escolhe uma escova somente para aquela prótese, né? Uma escova de único uso para a prótese, não vai usar essa escova em boca. Vai escovar essa prótese higienizando bem, na maioria das vezes com um detergente neutro, ou até mesmo um sabonete neutro, sabonete glicerinado. Não usa creme dental nas próteses, não gosto de que use creme dental em prótese removível, porque o creme dental ele impregna mais, ele gera também mais arranhões nessa prótese, tira o brilho, tirando esse brilho facilita o acúmulo de placa bacteriana. Então escolhe ali uma escova, você pode guardar essa prótese em um recipiente com água, com algumas gotinhas de água sanitária para fazer realmente a desinfecção desse dispositivo, para no outro dia, na hora que você for higienizar, você realmente tá usando o dispositivo 100% limpo, 100% descontaminado. É muito importante relacionar isso. O segundo erro muito presente, né, que as pessoas costumam cometer esse erro, Marcos, é o erro de usar a prótese ressecada, de usar a prótese desidratada, seca em boca. Então aqui já é um erro muito mais direcionado aos pacientes realmente que usam a prótese dentária. Você, paciente usuário de prótese dentária, saiba que aquela mania de guardar a prótese em um recipiente com água não é mera costume ou alguma coisa que as pessoas têm ali em vista que acham que é correto. Não. Aquilo ali, na verdade, é a forma mais correta de se armazenar a prótese dentária. Guardar a prótese em um recipiente com água garante que aquela estrutura resinosa esteja realmente hidratada para ser usada na sua boca. Quando você utiliza a sua prótese de maneira seca, guarda ela fora do recipiente com água, ela desidrata, né? Ela fica mais fácil de quebrar, fica mais quebradiça e fica uma prótese que fica muito mais, digamos, fácil de acumular terrestre de alimento, porque ela não está hidratada. Então, tudo isso é importante para que o paciente venha entender a importância de se usar a prótese dentro de um recipiente com água, para sempre usar ela de maneira hidratada. A prótese sem hidratação, Marcos, alguns estudos inclusive mostram que ela é muito mais frágil, inclusive pode até deformar a sua estrutura, mudar a forma como essa prótese se apresenta com o tempo. Então é muito importante realmente ter esse cuidado de realmente sempre hidratar essa prótese antes de usar. Caio, se você realmente seguir essas orientações, você pode, no caso, ter a sua prótese por quantos anos com você? A gente tem mensurado, Marcos, na literatura, de que a prótese dentária bem adaptada, ela dura em média 5 anos de uso, né? 5 anos de uso ininterruptos, ou seja, usando direto. Muita gente acha que é pouco tempo, mas não é. É um tempo muito bom, né? De 5 em 5 anos você precisa fazer a troca dessa prótese, porque ela vai perdendo sustentação. O osso que está suportando essa prótese vai remodelando, né? E essa remodelação leva a uma desadaptação dessa prótese antiga. Então, por isso é importante fazer a troca.
tendo todos os cuidados. O paciente que não tem cuidado com sua prótese, fatalmente terá que fazer a troca dela com muito mais frequência, porque realmente a prótese vai sofrer deformação, vai sofrer com a má higienização. Muita gente acha que a prótese não faz o controle no dentista, né, no profissional. Então é preciso fazer o tratamento e controle, e com essa prótese para o dentista higienizar, né, de maneira mecânica, de maneira química também, utilizando alguns materiais que são específicos. Então é uma somatória de fatores que levam realmente ou a durabilidade aumentada ou a durabilidade diminuída. Fala agora de higienização. Existe uma forma correta de você higienizar a prótese? Existe sim, Marcos. Existe a forma correta, e é uma forma que a gente tenta sempre passar para os pacientes, que eles tenham em vista que é muito importante fazer, né? Não é porque você não tem mais seus dentes que você não vai sentir mais dor de dente, que você tem que negligenciar essa higienização. A prótese, primeira coisa que eu sempre falo é higienizar ela em um local seguro. Que local seguro seria esse? Dentro da pia, na cuba da pia, né? Por quê? Porque se essa prótese soltar de sua mão, ela não vai sofrer uma queda muito grande. Então existem muitos casos de pacientes que quebram prótese higienizando fora da cuba da pia, né? No chuveiro, porque a prótese escorrega da mão, quando ela cai, quebra, fratura. É uma resina, é como se fosse um plástico, um vidro, um acrílico. Então você tem que ter muito cuidado. Ela caindo no chão, são raras as vezes que ela vem a realmente suportar esse nível de queda. Dependendo da forma que ela venha a cair, ela vai quebrar e você vai ter dor de cabeça. Ouvinte pergunta aqui no nosso WhatsApp, 992053030, o que é que pode acontecer se a prótese não for bem ajustada? Joia, pergunta muito boa. A prótese já ajustada, a gente primeiro tem que entender qual o nível de desajuste e desadaptação dessa prótese. É uma prótese que está desadaptada porque foi feita de maneira, digamos, errada? É uma prótese que está desadaptada porque esse paciente tem um rebordo que não favorece ao uso dessa determinada prótese? Isso é muito importante saber diferenciar. Existem pacientes que realmente possuem um prognóstico muito mais difícil, possuem um osso mais reabsorvido, né? Já não tem uma quantidade de osso boa, já possui ali uma qualidade muito mais difícil de adaptação dessa prótese. Então a gente tem que avaliar isso muito bem. Sendo uma prótese desadaptada na questão da confecção, né, a gente tem que ter muito cuidado, porque uma prótese desadaptada, ela leva a uma reabsorção óssea desigual, né? Regiões vão reabsorvendo o osso de maneira muito mais aleatória, o osso vai ficando irregular. Essa prótese pode gerar inflamação em área, por exemplo, de compressão, onde essa prótese esteja com uma área maior de compressão. A prótese deve ser realmente de maneira equalizada, totalmente em contato com a mucosa, porém de maneira equalizada, totalmente igual. Todos os níveis de pressão da mesma forma em todas as áreas do rebordo. Então, quando isso é feito de maneira desigual, a área que está tendo maior contato vai sofrer e vai gerar realmente uma inflamação. Essa inflamação pode ser perigosa. Outra pergunta no nosso WhatsApp: conheço alguém que dorme a noite toda com a prótese, pode? Pergunta excelente. Inclusive esqueci até de falar sobre esse assunto hoje. É um assunto que eu sempre bato na tecla, Marcos, as pessoas costumam não entender. Virou quase uma questão cultural dormir com a prótese em boca. E a prótese, ela é um dispositivo, como eu falei anteriormente, ela é um dispositivo artificial. E o rebordo, a nossa mucosa, precisa ter durante o dia um momento de descanso. E o momento de descanso ideal é durante o sono, né? Durante o sono, porque você não está precisando se alimentar, não está precisando sorrir, não está precisando se apresentar em público, né? Então é esse momento que a gente precisa tirar essa prótese para descansar o rebordo, né? Fazer com que haja o correto descanso, para que não haja a formação de uma inflamação por realmente um uso muito exacerbado desse dispositivo. Então é sim recomendado remover essa prótese durante o sono. Se alguém esquecer, por exemplo? Não, se alguém esquecer e dormir com uma vez perdida, não é isso que vai gerar
um problema. Eu estou falando realmente de um uso Entendi. contínuo, de um uso levando em consideração que o paciente usa há anos essa prótese. É mito ou é verdade que o uso de prótese pode causar mau hálito? Pode causar mau hálito se não houver a correta higiene. O mau hálito não está relacionado ao uso de prótese. O mau hálito está relacionado à proliferação de placa bacteriana. Agora, Caio, quem usa prótese precisa visitar o dentista de vez em quando? Com certeza. Da mesma forma do paciente que tem todos os seus dentes na boca, o paciente usuário de prótese, eu recomendo que a cada 6 meses faça uma consulta de controle e prevenção, fazendo assim a limpeza da prótese e realmente a análise das estruturas adjacentes. Há restrições alimentares para quem usa prótese ou não? Não existem restrições alimentares, porém alguns tipos de prótese não vão permitir que o paciente possa ter uma alimentação comum e normal. Estaria mentindo se eu estivesse falando isso aqui no rádio. Né? O paciente que usa prótese do tipo removível, por exemplo, ele não vai mascar uma goma de mascar, um chiclete, porque a prótese é feita de um material resinoso. Quando você vai mascar o chiclete, ele vai grudar entre uma prótese e outra a prótese cai. E a prótese vai cair. Né? O paciente não vai conseguir comer um doce muito pegajoso, não vai, realmente perde um pouco dessa função. É uma cena muito comum, principalmente pelos mais idosos, né? A gente entra no banheiro, aí encontra aquele copinho d'água com a prótese lá dentro, né? Aquilo é uma forma correta de você guardar a prótese? Corretíssima. Né? A prótese tem que ser guardada dentro de um recipiente com água justamente para ela não perder essa hidratação. Quando a prótese fica ressecada, ela perde a sua capacidade de realmente de ter maior resistência e também de acumular menos placa bacteriana. Então, não precisa deixar exposto o copo. Você pode colocar em um recipiente guardado dentro de uma gaveta que seja só para aquilo, ou de um local mais escondido, mas tem gente também que não tem problema com isso, deixa lá guardado. Afinal de contas, é o banheiro dela, ela faz da maneira que ela achar melhor. E não é nada incomum, é até comum a gente encontrar esse tipo de situação. Outra pergunta aqui no nosso WhatsApp, queria saber qual o mal que pode causar quando uma pessoa usa uma prótese por muitos anos. Pronto, é uma pergunta muito interessante. A prótese, quando passa do tempo correto de uso, por mais que aquela pessoa, Marcos, tenha em mente, essa prótese aqui eu sou totalmente adaptada a ela não é mais uma prótese adaptada. Ela pensa que porque ela foi se adaptando a uma prótese que já perdeu a sua função. Tem muita gente que chega no consultório que vai fazer e é muito digamos, resistente a fazer uma nova prótese, porque ela diz, uso essa prótese faz 20 anos e essa prótese é totalmente adaptada, eu sou totalmente adaptado a ela. Então, quando eu faço os movimentos na boca da paciente ou do paciente, percebo que o paciente segura ao falar, segura a prótese com a língua, né? Ele se acostuma a levar a língua numa posição que consegue fazer com que essa prótese fique em posição, né? Então ele já se acostumou a ter essa condição. Quando a gente faz uma nova prótese para ele, que a prótese fica muito arrochada, realmente da maneira que deve ser, ele sente dificuldade porque ele não está mais colocando a língua para segurar a prótese. Então são movimentos que são anos fazendo de maneira errada. Então tudo que a gente faz de maneira errada, de forma contínua, a gente faz ao nosso inconsciente acreditar que aquilo ali é o correto. Porém, uma prótese que você usa de maneira indiscriminada e por muitos anos, ela perde a sua função, fica desadaptada, levando realmente a sérios problemas relacionados ao rebordo alveolar, ao osso, reabsorção também de maneira não equalizada, o osso vai reabsorvendo de maneira desigual, você pode gerar algum tipo de inflamação, algum tipo de infecção. Então é importante sim fazer a troca da prótese. E quando a prótese causa feridas na boca, o que eu tenho que fazer? Procurar o dentista e fazer o ajuste correto dessa prótese. A prótese dentária, todo paciente pensa que vai colocar ela na boca e sair comendo tudo. Não é assim, né? Ninguém coloca uma prótese, por exemplo, de membro inferior, uma prótese de uma perna e sai correndo no dia seguinte. A mordida é a mesma forma. Você não vai colocar uma prótese e vai sair comendo tudo no dia seguinte. O pós é muito importante. Por isso é importante procurar um profissional especializado, né? Um profissional especialista. Porque esse profissional ele vai saber que isso é comum e vai fazer o controle dessa prótese de forma correta, né? Fazer os ajustes necessários para que o paciente, depois de algumas consultas de manutenção, possa usar essa prótese aí sim de maneira mais confortável.
Já falou sobre isso, mas o ouvinte aqui só reforça se existem dicas especiais para retirar a prótese. Na hora de você retirar, tem que ter cuidado com ela? Marcos, tem que ter cuidado, né? Você procurar remover ela realmente com as duas mãos para segurar ela de maneira correta, para que ela não possa soltar da sua mão e cair, né? E você procurar sempre remover essa prótese próximo de um local que ela não tenha risco de sofrer uma queda maior, porque é muito mais perigoso. E claro, não remover a prótese de maneira muito brusca, né? Com muita pressa, que aí você pode se machucar. Bom dia, eu me chamo Geraldo. Eu queria saber do dentista aí se a pessoa pode usar direto, escovar os dentes as 3 vezes ao dia com o creme dental Sensodyne. E como ele espuma muito pouco, eu queria saber se a pessoa podia misturar o creme dental Sensodyne com qualquer outro creme dental, para que faça mais um pouco de espuma. Muito obrigado. E aí, Caio? Pergunta muito interessante do ouvinte também. O creme dental Sensodyne, inclusive, nós somos parceiros, né? Um creme dental muito bom. Tá até falando com relação à marca que ele citou. Porém, todo mundo tem a mesma reclamação, que ele espuma pouco. E realmente é uma verdade. É um creme dental que não é feito para gerar aquela espuma que o creme dental convencional costuma gerar. Inclusive a Sensodyne, a gente participei até de uma consultoria recente, eles estão lançando até um creme dental para ter esse efeito de espumar mais, né? Depois eles vão começar a lançar, eu não vou nem me ater a falar de nome, de tipo, porém vai ter esse lançamento. Você pode fazer o seguinte: usa o Sensodyne durante 2 escovações e o outro creme dental durante uma nova escovação. Não precisa fazer as 3 com o Sensodyne. Pode fazer uma de sua preferência com que espume mais. Porém, é sabidamente falado que o Sensodyne, por não gerar espuma, ele não gera também mal nenhum por isso. Ele está higienizando da mesma forma. Porque o que faz a higienização não é a mecânica aplicada sobre os nossos dentes. Porém, a gente sabe que aquela espuma, aquele sabor mentolado dá um conforto. A gente sente aquele hálito, um frescor maior com o creme dental convencional, né? Então, você pode escolher uma vez no dia ou 2 vezes no dia para fazer com um, e 2 vezes no dia para fazer com o Sensodyne, que é a sua preferência. Caio Alves é odontólogo da Clínica Caicó Sorridente, que fica na Avenida Seridó, 384, centro de Caicó. Telefone 849-9891-0201, 3421-4421, no Instagram, @Caicó Sorridente. Algo mais, Caio? Nada mais a acrescentar, Marcos. Mais uma vez agradecer pelo espaço e a participação dos ouvintes no nosso quadro. E a gente volta já já com mais